Você já deve ter ouvido falar em árvore genealógica, não é? A árvore genealógica nada mais é do que uma representação gráfica e simbólica do histórico e da ligação familiar de uma pessoa. E aí, para estudar as características genéticas, os cientistas que se dedicam a essa parte da genética, eles também utilizam uma representação muito parecida com a árvore genealógica. E essa representação, ela é chamada de heredograma. Heredograma é o tema da aula de hoje. Vem comigo! E eu tenho certeza que você deve estar pensando assim: heredograma, que nome mais difícil, o que é isso, professora? Heredograma nada mais é do que um desenho específico, um desenho como esse aqui da foto que eu coloquei aqui para vocês, e nesse desenho é representado a herança genética de determinada característica dentro de uma família. Então aqui você consegue identificar a característica que passa de geração para geração. E por que o heredograma ele é importante? Ele é muito importante para facilitar o trabalho dos cientistas e também o trabalho dos médicos. Ele é muito utilizado na medicina. Olha só, imagine que você vá a uma consulta e o médico começa a te perguntar sobre a tua família, começa a te fazer algumas perguntas para tentar decifrar o motivo ou a causa da sua doença. Aí ele começa a pedir para você sobre os teus pais, sobre os teus avós, os teus tios, os teus primos, e você começa a falar sobre esse monte de gente. Chega um momento que o médico já não sabe mais nem quem é você, de tanto que você fala. Então, o médico começa a fazer alguns rabiscos ali numa folha, e você pensa assim, o que será que ele está fazendo? E aí você percebe que ele faz quadrados, que ele faz círculos, e na verdade o que ele está fazendo ali é uma representação gráfica da tua família, mas não é um desenho bonito não. O que ele está fazendo ali é um heredograma, e o heredograma ele é composto por símbolos universais. Vamos conhecer quais são esses símbolos? E esses aqui são alguns dos símbolos que compõem um heredograma. Os círculos, eles representam as mulheres e os quadrados representam os homens. E esses círculos e quadrados, eles podem aparecer pintados, como esses aqui, ou sem pintar. E o que isso representa? Quando eles aparecem pintados, quer dizer que a característica que está sendo investigada ali no heredograma, quer dizer que essa pessoa possui essa característica. Vamos supor que esse heredograma seja de uma doença. Então, quando você vê, o quadradinho ou a bolinha pintada, significa que a pessoa possui essa doença. E quando não está pintado, significa que ela não possui. É só um exemplo. No heredograma, também são representados linhas, como essas aqui, ó. Temos linhas na horizontal e também linhas na vertical, que elas vão demonstrar o grau de parentesco entre as pessoas. Vamos ver um exemplo de um heredograma para você entender melhor. Olha esse heredograma aqui da família de Fabiana. Perceba que os quadrados estão representando os homens, aqui o Horácio e aqui embaixo o Newton, e os círculos representam as mulheres. Além disso, nós temos também as linhas. Veja que as linhas, nós temos linhas na horizontal e linhas na vertical. Essa linha aqui na horizontal, vai demonstrar que aqui nós temos um casal. E aqui, essa linha na vertical aqui, nos mostra que esse casal ele gerou descendentes. E esses descendentes, esses filhos, eles vão ser representados da esquerda para a direita. Veja que eles estão numerados, número 3, número 4 e número 5, da esquerda para a direita, de acordo com a ordem de nascimento. Bom, em um heredograma, além de a gente conseguir analisar o grau de parentesco entre as pessoas, é possível também analisar como é passada a herança genética de geração para geração. Nós conseguimos analisar os alelos dos indivíduos que compõem esse heredograma, os alelos para determinada característica e como esses alelos são passados de uma geração para outra. Vamos ver só que eu vou te mostrar um exemplo. Nós vamos ver um exemplo de um heredograma da família de Fabiana para a doença chamada de anemia falciforme. A anemia falciforme é uma doença hereditária que afeta as hemácias. As hemácias são células que estão presentes no nosso sangue e as hemácias elas têm por
função fazer o transporte do gás oxigênio. Aqui eu tenho a foto então da hemácia normal, assim, ó, redondinha, né? E como eu te falei, ela faz o transporte do gás oxigênio aqui na nossa circulação sanguínea. Agora, as pessoas que possuem anemia falciforme, elas vão ter a hemácia nesse formato aqui, ó, em formato de foice. E esse formato dificulta o transporte de gás oxigênio aqui na circulação sanguínea. Vamos ver um exemplo? Existem dois tipos de alelos que representam o tipo de hemácia que uma pessoa possui. E nós vamos chamar esses alelos aqui no exemplo de Bzão e Bzinho. Olha só aqui na tabela. Pessoas normais que possuem a hemácia normal, elas podem ter dois tipos de genótipo. Elas podem ser Bzão ou elas podem ser Bzão. Já as pessoas que apresentam a hemácia falciforme, que apresentam a doença, elas vão ter o genótipo Bzinho. Isso já nos mostra que a doença da anemia falciforme, ela é uma doença recessiva. É preciso que o genótipo esteja aqui, ó, em dose dupla para ela se manifestar. Vamos analisar o heredograma da família de Fabiana? Aqui nesse heredograma, a gente consegue identificar que a Miriam e o Newton, eles possuem a doença da anemia falciforme. Isso é possível identificando que a bolinha, o círculo da Miriam está pintado e o quadrado do Newton também está pintado. Então, quando uma pessoa ela apresenta a característica estudada, né? Nesse caso, a anemia falciforme, tanto o círculo quanto o quadradinho vão estar pintados. Os outros vocês podem ver que está vazio, então isso quer dizer que eles não possuem a doença. Agora que nós já sabemos que a Miriam e o Newton eles possuem a doença, nós vamos conseguir determinar os genótipos de todos os integrantes da família. Quer ver só? Se a Miriam e o Newton possuem a doença, quer dizer que os dois são recessivos, que os dois possuem o alelo Bzinho. E como descobrir o alelo dos outros representantes dessa família? Bom, eu já te expliquei em outra aula que os filhos recebem os alelos de seus pais. Newton é filho do Horácio e da Miriam. Então isso quer dizer que um Bzinho ele recebeu da Miriam, que é sua mãe, e o outro Bzinho ele recebeu do Horácio, que é seu pai. Então isso quer dizer que um dos alelos do Horácio é Bzinho. Mas o Horácio ele não apresenta a doença. Então, nós já descobrimos o seu genótipo. Se ele não apresenta a doença, ele só pode ser Bzinho. Os outros filhos do casal são a Amanda e a Fabiana. Automaticamente, eles vão receber um Bzinho da Miriam, certo? E eles não possuem a doença. Se eles não possuem a doença, quer dizer que eles receberam o Bzão do pai. Então, esse daqui vai ser o genótipo da Amanda e da Fabiana. Bzinho também. Como a característica da doença ela é recessiva, apenas a doença vai aparecer na Miriam e no Newton. E a nossa aula vai chegando ao fim. Eu espero que você tenha gostado do tema de hoje. Qualquer dúvida, eu estou à disposição e é só me chamar. Acesse ao portal do aluno que você vai ter que montar um heredograma na aula de hoje. Até a próxima, pessoal, e tchau, tchau!